E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Náutico. A gente sabe que o Vasco precisa de mudanças, o técnico Jorginho sabe que o Vasco precisa de mudanças. Obviamente, o Vasco não tem um elenco recheado de opções, mas precisa mudar. O Vasco precisa pelo menos de fôlego e de jogadores com mais confiança, jogadores também com mais peito para enfrentar uma partida desse tamanho. Lembrando a vocês que o Vasco está apenas a um ponto do quinto colocado, que é o Londrina, e a 2 pontos do sexto colocado, que é o Sport. Isso porque o Sport ontem venceu o Bahia. Então o Vasco tem a obrigação de ganhar do Náutico dentro de casa. Dentro de casa, o Vasco tem um retrospecto muito positivo. O Vasco consegue vencer, consegue fazer atuações ali razoáveis. Só que agora é uma situação um pouco diferente. A gente tem que ver se os jogadores vão responder bem a toda essa pressão. E eu vou te falar quais devem ser as alterações que o Jorginho deve fazer para esse jogo do Vasco contra o Náutico. Quais alterações eu acredito que ele vai fazer, tentando entrar ali mais uma vez na mente do técnico do Vasco da Gama. Então deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Se você curte fazer apostas esportivas, aposte pelo site da Estrela Bet. Hoje temos o UEFA Champions League, tem jogo Liverpool e Ajax, tem jogo aí do Barcelona e Bayern de Munique. Então, primeiro link aqui no comentário fixado, aposte sempre pela Estrela Bet, que é uma casa de apostas confiável. Beleza? Bora pro vídeo, campeão. Bom, rapaziada, já estou aqui com a provável escalação do Vasco aberta no Share My Tactics. E a gente tem aqui na provável escalação do Vasco algumas mudanças que provavelmente serão promovidas pelo técnico Jorginho. O Vasco vai manter no gol o goleiro Thiago Rodrigues, isso é óbvio. Na lateral direita vai manter o Léo Matos, que fez um gol na partida contra o Grêmio e, né, provavelmente vai ser o titular. Você pegar todos os laterais direitos do Vasco, o Léo Matos ainda é o melhor tecnicamente, ofensiva e defensivamente, por mais que já tenha uma idade avançada. Na zaga, a primeira mudança que devemos ter é a entrada do zagueiro Danilo Boza. Danilo Boza é um zagueiro que sai bem por baixo, é um zagueiro que já falhou sim nessa Série B, a gente não pode se esquecer. Porém, galera, é indiscutível que não dá pra manter o Quinteiro como titular do Vasco. Não dá, cara. O Quinteiro tá fazendo gol contra todo jogo ou faz pênalti. Uma besteira ele tem que fazer por jogo, então, assim, não dá pra manter o Quinteiro, é um risco ter ele dentro de campo. Para formar a dupla de zaga com o Danilo Boza, nós provavelmente teremos a manutenção do Anderson Conceição, que não é nenhum primor na zaga, também falha, também é um zagueiro que faz gol contra, mas ali é o que tem no momento. Vai ter que ser mantido o Anderson Conceição. Na lateral esquerda, acredito que ele vai manter o Edmar. No meio de campo do Vasco, teremos o Yuri Lara fazendo a proteção aqui da defesa. O Andrei Santos deve se lançar mais para o ataque. Pode ser que ele tenha aquela movimentação característica do Andrei de pisar bastante na área. Não sei se vocês já perceberam, mas o Andrei Santos só joga bem mesmo de fato quando joga em São Januário. Quando o Vasco joga fora de casa, ele não consegue repetir o mesmo nível de atuação. Então tô esperando bastante do Andrei Santos nesse jogo, que ele consiga fazer uma grande partida. Também devemos ter mudanças no setor ofensivo do Vasco. Primeiro, passando aqui pela ponta esquerda, ou Figueiredo ou Gabriel Peck vão começar esse jogo como titular. Também não descarto a entrada do Bruno Tubarão, mas eu acho que Peck e Figueiredo estão à frente, principalmente o Figueiredo, que foi ali o jogador utilizado pelo Jorginho na partida contra o Grêmio. O Figueiredo é um jogador forte fisicamente, um jogador que tem uma boa finalização e que pode ajudar na recomposição. Eu imagino um cenário de jogo que o Vasco pode sair na frente e tentar explorar os contra-ataques. Só que aí, muitas vezes, o Vasco vai ter que fazer recuar o seu meia, né, para marcar o lateral adversário. Então o Figueiredo é mais rápido, mais forte e tá melhor fisicamente do que, por exemplo, o Alex Teixeira, que vinha atuando na meia esquerda. O Alex Teixeira estava jogando só pelo nome, porque pelas atuações não tinha como mantê-lo como titular, não tem. Na meia pelo lado direito, acredito que ele vai fazer a manutenção do Marlon Gomes,
Marlon Gomes, assim como Andrei Santos, provavelmente deve crescer nessa partida com o Vasco jogando dentro de casa. Acredito que ele pode sim fazer uma grande atuação e ser talvez o grande destaque ao lado do Andrei novamente nessa partida do Vasco contra o Náutico. Nenê, titular absoluto, por mais que muita gente fale, o Nenê tem 41 anos, o Nenê às vezes atrasa as jogadas do Vasco, mas é uma peça muito importante para passar confiança para esse time do Vasco. O time fica mais confiante quando o Nenê tá dentro de campo, querendo ou não, é um jogador que tem uma boa bola parada, é um jogador que consegue encontrar um passe ou outro e que faz ali gols também o Nenê, então ele deve ser o meia titular do Vasco. No ataque, poderemos ter sim a manutenção do Raniel. Não acredito muito que ele vai mudar o centroavante, mas também tem a opção dele jogar com Alex Teixeira como esse centroavante, o Raniel, e também pode até entrar com o Fábio Gomes, mas eu acho que o titular mesmo de centroavante do Vasco ele vai manter ainda o Raniel. Basicamente essa deve ser a escalação do Vasco para a partida diante do Náutico. Pode ser que ele não mude o Quinteiro, pode ser que ele deixe o Quinteiro, não sei o nível de liderança que tem o Quinteiro dentro do Vasco, mas é preciso sim mudar. Não tem como você manter jogadores que estão prejudicando o rendimento da equipe como um grupo por falhas individuais. Falhas individuais sempre vão ter, mas quando elas começam a ser recorrentes, todos os jogos, o próprio jogador perde confiança e acaba falhando cada vez mais. Então essa mudança é necessária para essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. E tomara que o Danilo Bosa, claro, caso entre na partida, faça uma grande atuação e pegue essa vaga titular. Eu torço muito para que esse time do Vasco consiga jogar bem, ganhar o jogo, mas eu não tenho mais confiança em jogar bem de fato. Ganhem o jogo, que é o principal. O principal é o Vasco sair com os 3 pontos. Pode ser de 6-0, mas tem que ganhar. O que também a gente tem que se lembrar nesse jogo é que o Náutico já faz 9 partidas que não ganha fora de casa. O Náutico é uma lástima jogando fora de casa, então é bem provável que o Vasco consiga esse resultado de vitória. É vencer todos os jogos dentro de casa e buscar pelo menos uma mísera vitória ou alguns empates fora de casa. O Vasco precisa realmente entrar nos trilhos. Esses jogadores precisam ser homens, precisam ser mais do que eles foram na Série B toda, precisam fazer assim uma atuação impecável para esses últimos jogos do Vasco na Série B e colocar o Vasco de volta à Série A, que é o local onde o Cruz Maltino nunca jamais deveria ter saído. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode aí o botãozão do like, compartilhem em todos os grupos do Vasco do WhatsApp essa escalação. É muito importante que todos os torcedores vejam que cobre a entrada de alguns desses jogadores no time titular, porque a manutenção do Quinteiro, principalmente a manutenção do Quinteiro e do Alex Teixeira jogando pelo lado do campo, não dá. Se for usar o Alex Teixeira, use ele lá na frente, onde ele não precisa ficar recompondo, que ele não tem fôlego, que ele inclusive até perde as bolas e gera contra-ataque para os adversários. Beleza? Se curtiram, pode deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!